Saudações, amados. A maravilhosa Annalise, jornalista, me convidou para uma conversa e nós não conseguimos entrar pelo Instagram dela, então a gente vai tentar entrar pelo meu. Deixa eu ver se ela entra aqui. Boa tarde a todos, saudações, amados. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a Annalise aqui. Ana, você tá aqui, por aqui, tá? Agora eu preciso que você peça para entrar, é isso? Deixa eu ver se ela consegue. Mônica, você também está aqui! Conseguimos? Conseguimos. É que assim, agora a gente tem que explicar para quem está na sua página e não estava lá com a gente, que quem é a entrevistada é você. A maravilhosa da Annalise, pessoas queridas, me convidou para uma conversa. E nós não conseguimos fazer pelo Instagram dela, por conta da imagem que não apareceu, e ora não apareceu também, ela não se movimentou, então a gente fez essa opção daqui pelo meu Insta. Eu acho que a energia tem que vir daí. Então vamos continuar, né, Ju? Você estava explicando para a gente, né, o que é o reiki, né? Porque assim, as pessoas que seguem vocês, elas já sabem quem é a Ju, né? As pessoas que me seguem e que estão hoje participando, elas conhecem um pouco da minha vida, tudo, mas não tão intimamente, né? Porque o reiki, ele, além de ser uma terapia integrativa, né, que as pessoas usam hoje em dia, estão usando nos hospitais, né? Eu até posso dar como exemplo a própria mãe do Fernando, que durante um tempo ela foi tratada de câncer no hospital, e ela contava para a gente que todos os dias aparecia uma enfermeira lá para aplicar reiki nela. Que legal isso. E depois disso, eu fui fazer o curso de reiki e entendi o que era a energia reiki, né? Então, você pode explicar para a gente o que é a energia reiki? Então, vamos lá. A energia reiki, ela é eu digo que é uma terapia energética, mas para essas terapias energéticas vinculadas como base, né? Eu falo as filosofias orientais. Para os orientais, tudo é energia, desde este corpo físico palpável até a sutileza, até o pensamento, até as emoções, e que eles chamam, né, que essas emoções, esses pensamentos se aglomeram em nós, os nossos próprios, como se fossem nuvens, e vão formando os corpos. Mas esses diversos corpos do que eu sou é habitado, vamos dizer assim, é vitalizado por uma centelha de energia. Essa centelha de energia, eles chamam de Ki. Ela tem diferentes nomes, né? Dependendo da filosofia, prana para os hindus, Ti para os chineses. Então, este Ki que nos habita, e se a gente pudesse traduzir para cá, para o Ocidente, eu chamaria de vida. Ok? Então, essa centelha de energia, ela vem de uma grande fonte de energia. Uma fonte inesgotável de energia, que a física quântica a chama de vazio criador. Essa fonte de energia, os japoneses a chamam de Rei. A centelha que nos habita, eles chamam de Ki. Quando essa centelha, aqui na dimensão terrena, volta a vibrar igual à fonte, com o potencial da fonte, eles chamam de Reiki. Então, Reiki, eu brinco que é o caminho de volta para casa. É voltar, né, a essa fonte energética e nos energizar, nos reconectar. E Ju, qualquer pessoa, ela pode acessar essa energia? Tá. A gente é reikiano nato, né? Eu falo, a gente nasce reikiano. Todas as crianças são reikianas, ou seja, tem esta centelha de energia que nos habita, ainda conectado à grande fonte. Só que com o passar dos anos, essa centelha de energia vai aterrando, que a gente fala, vai se transformando realmente aqui para a dimensão terrena.
e a gente perde essa conexão. Eu brinco que algumas pessoas nunca perderam, né? Buda, Madre Teresa de Calcutá, continuam conectados. Em alguns momentos da vida, né, essa conexão ela é até feita, né, talvez em um momento de grande oração, um grande êxtase, ou até de muita dor, você faz essa conexão. Mas ela é por relâmpagos, por instantes, porque a gente perde essa conexão. E é natural para que a gente possa realmente se fazer no eu aqui na dimensão terrena. Para nós abrirmos essa conexão de novo, para nós termos este canal aberto à grande fonte, é preciso passar por um ritual. E quando eu falo ritual, não é nada esdrúxulo, não, é algo que, durante muito tempo, por muitas vezes, foi feito da mesma maneira. Então, quando a gente executa algo, né, com a constância e com a sacralidade, isso vai ganhando força. Então, nós chamamos de ritual. Então, há um ritual a qual a gente conecta este Ki que nos habita à grande fonte. E aí a gente passa a estar a serviço da grande fonte. Então, a grande fonte, ela emana a energia através de nós, não só para si, que eu falo para fortalecer o próprio Ki, mas também o Ki do outro. Então, é preciso esse ritual de sintonização para voltar a estar em conexão com a grande fonte. Esses rituais a gente faz, né, nos cursos de formação dos reikianos. Sim, eu já fiz o curso com você, né? Sou uma reikiana. E o Luiz a gente fez. O Luiz está aqui no ladinho acompanhando também. Manda um beijo pro Luiz aí. Beijo. Ei! E assim, a gente precisa trazer, né, Ju, mostrar isso para as pessoas, porque assim, muita gente confunde a parte religiosa, né, com a parte espiritual. E no momento em que a gente vem vivendo, não só nesse período agora, mas nos últimos anos que a gente viu um despertar muito forte da humanidade, né? Eu não sei se foi ao redor da gente ou está sendo realmente no mundo inteiro, mas eu acho que, pelo que a gente vem percebendo, está sendo no mundo inteiro. Está sendo. Então, assim, tem muita gente que me segue e que não tem essa percepção e que gostaria de entender mais sobre o Reiki, né? Quando a gente fala da energia, a pessoa pensa assim, mas como que eu vou ativar isso em mim? Né? Como a pessoa, se ela não fez ainda o curso, como é que ela faz para acessar isso? Bom, é legal você falar dessa parte de religiosidade e espiritualidade, né? Porque essa grande fonte de energia, ela recebe diferentes nomes. E você acessa a ela, o caminho a qual você chega a ela, a gente pode chamar de religião. Ok? Crenças, valores, a qual te impulsionam para você chegar a uma grande fonte de energia. Chame essa fonte do que você quiser. O Reiki em si, como técnica, não tem religião, porque ele é embasado na energia. Então, você acessa essa grande fonte através de técnicas. A gente fala que algumas vezes, alguns mestres trazem as suas crenças para dentro da formação de reikianos, para dentro dessa reconexão. Então, você já deve ter ouvido falar assim, Reiki xamânico, Reiki cristão, Reiki espírita, ok? Então, o mestre traz a sua crença, como ele chega e acessa a grande fonte, além da técnica em si. Mas a técnica Reiki em si, ela é embasada em energia. Ela não tem religiosidade. Ju, mas e se eu não tenho, né, essa sintonização ainda, como que eu posso fazer para acessar essa grande fonte? Como você acessa a sua espiritualidade? Como você coloca a sua espiritualidade no seu dia a dia? Este é o caminho. Se é através de oração, se é através de meditação, se é através de sintonia com a natureza, esta é a maneira de você acessar a grande fonte. É óbvio que quando você começa a entender que você tem corpos, que a gente chama de corpos energéticos, corpos sutis,
você pode começar a trabalhar melhor isso. Então, se eu sou energia, né? Se eu sou um sistema energético em diferentes dimensões, mas se tudo é energia, a grande natureza, o grande sistema também é energia. Então, eu estou conectado com ele, reverbera. E se reverbera, eu vou usar a meu favor para me fortalecer. Eu falo que um hábito simples, né? Por exemplo, de você fortalecer e estar conectado à grande fonte. A grande fonte é representado pela grande mãe natureza, né? E aí eu falo, o sol ele não vai vir à noite, ele não vai vir à meia-noite, porque se ele vier, ele não tem força para isso. Ele sabe qual é o ciclo energético junto com a grande lua para se fortalecer. E quando eu entro em contato, por exemplo, com esse simples e imenso grande ciclo energético da natureza, eu estou em contato com a grande fonte. Né? Eu falo, estar com o sol trabalhando, ativo, me produzindo. À noite eu vou, introspecto, durmo, fico como a lua, acolhendo o meu ser. E nisso eu me fortaleço. Então são hábitos simples que se eu colocar no dia a dia, o meu sistema energético entra em interação com o grande sistema energético, com a grande fonte. Existem inúmeros, né? Inúmeros pequenos hábitos que a gente pode fazer para que a gente possa se fortalecer. E existe um centro energético no nosso ser, né? Então esse sistema qual eu sou, energeticamente falando, ele tem um centro. E esse centro energético é o centro cardíaco, que está inclusive no centro do meu corpo físico. Mas ali habita o meu Ki. Então, a hora que eu fortaleço esse centro, eu fortaleço a abertura para a grande fonte. E ao fortalecer essa abertura, eu entro em conexão. Ju, qual é a maneira de fortalecer esse chakra, né? Que a gente fala de centro, respirando. Porque os meus pulmões, fisicamente, estão no mesmo centro do meu coração, onde abriga o meu Ki. E a hora que eu amplio a minha respiração, eu abro esta conexão à grande fonte. Parece besteira, né? Mas você vai falar assim, então isso é meditação? Isso é oração? Porque ao respirarmos, estamos com o sopro da vida, né, fortalecendo em nós. Não sei se eu te ajudei nessa pergunta, se era mais ou menos isso. É que eu vou ouvindo, eu já vou já vou me conectando, né? Então não tem como. E Ju, a gente sabe, né, que a sociedade está passando assim por um. A gente sempre diz que a força divina ela aparece muitas vezes em momentos de caos, né? E o planeta Terra, a Mãe Terra, né, que a gente pode falar, ela pediu socorro durante muitos anos e esse socorro veio. Talvez em forma de um vírus, né, que veio parar um pouco o ser humano para ele parar de vibrar naquela energia densa e hoje está mostrando que a gente pode estar mais calmo, né, ser mais, né? Eu acho que hoje a palavra ser é muito mais forte do que ter, né? A gente acabou percebendo que não adianta a gente ter nada se a gente não puder ser. E muito mais forte que o fazer até, né? Então, no olhar energético que a gente fala, as doenças, elas estão no sistema para nos orientar. Elas vêm como sinais. Como luzes mesmo, é estranho até falar isso, a doença como uma luz, né? Existe um livro lindo que chama A Doença como Caminho. Então, a doença vem como uma luz no sistema, realmente para iluminar aquilo que precisa ser visto. Então, a doença não é bom, não é ruim, ela é uma luz de que algo não está legal. E o corona, ele veio realmente para iluminar o planeta e falar, vocês estão muito acelerados. Né? Nessa visão que a gente fala em que nas filosofias orientais o equilíbrio é saúde,
Então, é o equilíbrio entre o yin e o yang, é o equilíbrio entre o fazer e o não fazer, a atividade e a passividade, o homem e a mulher, né? O feminino e o masculino. Então, neste equilíbrio, a gente estava completamente desequilibrado. Né? Quantos de nós, mulheres, e aí eu vou falar nesse olhar do sagrado feminino, quantos de nós, mulheres, estava completamente yang no mundo, né? Só fazendo, e esquecendo do poder de acolher. Verdade. E aí eu falo por mim, né? Eu falo, o Corona, ele iluminou e falou, caramba, quanto você está acolhendo no seu dia a dia, e que nós, mulheres, temos um potencial lindo para isso, e estava esquecido. Né? Então, assim, eu acredito muito que a doença, ela vem como um iluminar do sistema. Uhum. Ela está a serviço desse sistema. Então, eu acredito, sim, que possa, depois disso tudo, a gente chegar no equilíbrio. Não sei se pode... Eu acho que o mundo ele não vai ser mais o mesmo, né? Eu acho que a nossa visão perante ao planeta Terra vai ser diferente, né? Eu tenho perguntas aqui, Ju, do pessoal que está participando. O Márcio Renzo, que é capitão do Bombeiros de São Paulo e até foi nosso entrevistado da segunda-feira, ele diz aqui, como você falou, essa energia é física, tanto que quantificamos através de um multímetro essa circulação. Como faço para equilibrar essa circulação? Tem uma forma? Márcio já entrou. Já vem. Márcio, tem, né? Eu falo que as técnicas energéticas, ela tem como objetivo isso. Quais são as técnicas energéticas? Por exemplo, a acupuntura, o reiki é uma delas. Ju, mas eu não tenho, né, hoje essa disponibilidade. Eu continuo fazendo os meus atendimentos, né? Eu falo, mesmo que presenciais, com todo o equipamento, porque eu falo que para muitos dos meus clientes que hoje não tomam nenhuma medicação, eles só controlam. Online, né? Que eu pedi socorro. Também, online. Então a gente pode. Assim, Ju, como é que vai fazer acupuntura e eu tô aqui? Ah, você vai pegar a canetinha e vai em tal ponto. Melhorou muito, Ju. Muito, muito, muito. E eu venho fazendo, isso é muito bom. Essa, Márcia, é uma maneira, ok? Você procurar alguém que conheça, eu falo, essas chavinhas no sistema, porque realmente, os pontos de acupuntura são chavinhas no sistema, que a gente aperta, diminui, cutuca, e ao cutucar, fazer esse estímulo, essa circulação energética se reorganiza. E de uma maneira que eu falo com um conhecimento milenar. Ju, não tem um amigo acupunturista e eu estou aqui para o que você precisar, Márcio, mas vamos supor que ele não tenha, ok? Hoje, por exemplo, a gente sabe que ao me movimentar o corpo, eu proporciono a circulação energética. Então, por exemplo, o Qigong, o Lian Kun, o Tai Chi Chuan, são todas filosofias, né? São todas artes que a gente fala que juntam o movimentar do corpo com a respiração. Então, era aquilo que a gente falou, eu vou ativar o meu centro energético através da respiração, e ao ativar o meu centro energético, eu faço uma sintonia com um determinado movimento. Uhum. É óbvio, né, que quem tem o conhecimento dos meridianos, que são os canais de energia que percorrem o corpo, cada movimento tem um porquê, um para quê e harmoniza algo. Né? Mas se eu não tenho esse movimento, se você simplesmente caminhar sintonizado com a sua respiração, você já está aumentando essa circulação energética desses corpos sutis. Ju, não posso caminhar, então dança. Né? Eu falo, põe uma música e faça com que o seu corpo todo respire com você. Não sei se vocês vão conseguir me ver, mas imagine eu inspirando, levando meus braços lá para cima. Na hora de expirar, eu solto os meus braços. E eu faço isso por 5, 7 vezes. Eu já estou potencializando a circulação energética do meu corpo, com um movimento simples, mas que tem grande efeito. O Márcio, eu esqueci de falar, ele além de ser capitão do Bombeiros, ele é fisioterapeuta, né? E ele fala aqui que na fisioterapia a contratura muscular, né, Ju, se dá pelo acúmulo de energia, né? A gente vai, daqui a pouco... Eu sou uma pessoa que, assim, cada vez que eu acordo de manhã,
eu não sei se as pessoas em casa estão sentindo isso também, mas durante esse período da quarentena eu tenho sentido mais ainda. Meu corpo estrala. O Luiz fala que eu tô crocante, né? Que é o quê? É justamente isso, né? Durante o sono, a gente também se contrai energeticamente, né? Na verdade, no sono, ele é um reflexo do que foi o estado de vigília, que a gente fala na psique, né? Então, eu, às vezes, conscientemente, eu não me contraí, ok? Mas essa contratura, esse bloqueio energético, ele permaneceu no meu campo energético e que reverbera no físico através da contratura energética, através da contratura muscular. Então, eu brinco, né? Se chegou no físico, o sutil já foi, né? O sutil ele já teve um bloqueio. Então, é muito importante eu fazer o caminho inverso. Ok, chegou no músculo, então o que eu vou fazer? Eu vou alongar. E vou trazer junto o potencial dos corpos sutis com a respiração. O Márcio deve saber muito mais do que eu, que inclusive a gente muda padrões respiratórios, dependendo de como estão os meus corpos sutis, o meu corpo emocional, o meu corpo mental. Né? Então, assim, eu preciso ter consciência. Agora, eu brinco, né? Se você traz essa consciência para o seu dia a dia, ao respirar, você vai fazendo com que essa fluidez ela fique com uma força que muito provavelmente não vai chegar no músculo. Uhum. Agora, Ana, né? Eu falo, você é que nem eu. Quanto tempo a gente demorou para ter esta consciência, ok? Eu falo, eu já estou com 45 anos, mas eu tenho essa consciência há menos de 15 anos, vamos dizer assim, aos 15, né? De 15 anos para cá que eu estou tornando isso um hábito. Não, e você já está há 15 anos, né? Eu estou, o quê? Faz 3 anos nesse caminho de autoconhecimento, 3, 4 anos. Então, assim, é tudo muito novo, né? E Sim, o autoconhecimento, ele vai dando para a gente, assim, coisas que antes a gente... que nem eu já cheguei a comentar, mas a pessoa vem e fala, reiki, mas isso aí é frescura, isso aí não sei o quê. A pessoa nem sabe o que é, né? Mas depois que começa a ver a mudança que isso trouxe na vida da pessoa, de você manter o equilíbrio e que muitas vezes, por mais que você esteja equilibrado, você é atingido, né? Porque a gente permite, aquele negócio assim, ninguém me faz mal, somente eu mesma, né? Então, o quanto eu estou permitindo que essa energia me atinja, né? E isso a gente só falando, eu falando para você, eu estou falando, mas berrando para mim, né? De coisas que tipo. todos nós. Então assim, Mas... às vezes eu ligo para minha mãe, né? E falo assim, mãe, isso. Ela assim, eu sei, você está berrando para você. Pode falar, porque a gente precisa, né? Sábia. Mas agora sim, quando a gente fala, né, são consciências que a gente vai adquirindo com o autoconhecimento, mas como a gente fala na psicologia transpessoal, né, nós temos crianças internas, né, é a minha criança de lá de trás, a minha criança com 15 anos de idade, e que em um determinado momento não teve ferramenta para fazer essa energia fluir em um momento de densidade. Então, em um momento de trauma, um momento de tristeza, e isso fica, né? Eu falo como bloqueios ali. Ok, a minha adulta hoje tem a consciência da respiração, mas eu tenho em mim a criança interna. Eu tenho em mim esta memória vibracional. E aí, por mais que hoje a gente trabalhe energeticamente, se equilibre energeticamente, o outro, o grande sistema, o outro eu falo, um encontro, né, uma situação, como por exemplo a que a gente está vivenciando, né, que nos convida a acessar grandes medos de morte. Nós passamos por um grande medo, por exemplo, de morte, de sobrevida, no momento do parto. Independente de como foi o seu parto, ali é uma morte. E isso fica memorizado. E a hora que você acessa uma situação de perigo de sobrevivência, você tem em você essa memória. E aí você fala assim, mas ninguém faz nada que a gente não queira. Ok, não faz, mas essa memória reverbera com o que é a situação. E hoje a gente está vivendo um campo energético
de uma densidade de medo e ansiedade muito grande. Como não tocar a nossa criança interna? Então, assim, só o nosso... E só a nossa adulta, né? Eu falo, o nosso adulto tem a força para acolher a nossa criança. E aí a nossa adulta tem a ferramenta da respiração, a ferramenta da consciência, para trazer essa força para o sistema do hoje, para acolher, inclusive, os meus medos do ontem. E medos recentes, né? Que você pode estar sendo cutucada nesse momento e levar para você no último trauma que você teve, que foi tão forte, e fazer como se você estivesse vivendo aquele momento de novo, né, Ju? E aí, assim, a gente fala que além esse chakra, né, que é esse centro que ele está em equilíbrio e no centro do nosso ser, existem alguns outros centros que também são poderosos, né? São pontos de acupuntura, mas eles são mais poderosos, que são os chakras, né? Então, esses centros energéticos, eles reverberam com algumas emoções, com alguns padrões vibracionais. E ali vão armazenando aquilo tudo que eu já vivenciei. Então, por exemplo, né, no meu chakra básico, ou no meu chakra, que a gente fala o segundo chakra, que está vinculado aos meus medos e à insegurança, ali eu, às vezes, tenho uma carga energética muito grande. É que a gente Cada um fala, sabe né, o que a dor na lombar, né? A lombar é o segundo chakra, né? É segundo chakra. O que eu carrego, né, dos meus medos e das minhas inseguranças? E aí eu falo, se eu não estou fortalecendo, se eu não estou conscientemente fortalecendo esse chakra, é com muita facilidade que ele vai reverberar nos medos, no campo energético que está agora. Né? Então, assim, são essas... Para equilibrar a parte física, a parte energética, a parte mental também, né, Ju? Tem que ter um alinhamento aí, né? E aí, quando a gente fala... A Daniele aqui, que é lá da Suíça, Daniele Corsi. A Dani! Ela está perguntando, o reiki atua em desbloqueios emocionais? Sim, sim. O reiki, ele vai trabalhar em todos os corpos sutis, né? E o nosso corpo de emoção, o nosso corpo emocional é um corpo sutil. É óbvio que essas emoções reverberam no físico, que é o que a gente chama da psicossomática, né? Isso somatiza no corpo, mas é exatamente nesses corpos que o reiki trabalha. Então, se você me falasse assim, Ju, eu tenho um quadro de ansiedade e eu tenho uma hérnia de disco, né? Qual é a probabilidade? E aí, assim, é óbvio que isso é muito individual, de caso para caso, mas qual é a probabilidade, né? Qual desses dois casos vai ter um melhor resultado com o reiki? Muito provavelmente a ansiedade, ela vai ter uma resposta mais imediata, mais eficaz do que a sua dor na hérnia de disco. Por quê? Porque a hérnia de disco já é físico. Já está instalado na densidade. Entende? Então, o corpo sutil, ele reverbera muito com o reiki. Muito. Tanto é que quem tem acompanhado as lives, né, do reiki à distância, fala, Ju, parece que era uma emoção que extravasava nos olhos. Eu não estava, eu não precisava chorar. O corpo, ele faz um caminho de expurgo, por exemplo, através da lágrima, de uma tristeza que estava bloqueando o seu campo e você tinha colocado para baixo do tapete. E precisa colocar isso para fora, né, Ju? E precisa. Ô, Ju, a gente sabe que, né, pelo que a gente acompanha você, que o reiki, você faz a aplicação do reiki com as mãos, né? As pessoas mandaram para mim perguntas sobre isso, do reiki à distância. Como funciona? Tá. Para você acessar, para você poder chegar a enviar, ou eu falo, a estar a serviço da fonte à distância, você precisa estar num caminhar há mais tempo. Né? Então, primeiramente, você abre o seu canal de conexão de novo com a fonte, que é o que a gente chama
voltar a fluir. Travou, Ju. Tá travado? Não, agora foi. E aí, assim, como nível 2, que a gente fala, eu ganho ferramentas, símbolos sagrados, que eu consigo me elevar para além desta terceira dimensão que a gente fala na física quântica. Então, eu acesso o que a gente chama de continuum, que é um espaço onde não tem tempo e nem espaço, é atemporal. E ali, nem o tempo e nem a distância vão impedir da gente se conectar. E aí não é eu mais fisicamente, é o meu Ti, é o meu Ki, é a minha centelha divina que se conecta com a centelha divina do outro. E faz uma triangulação que a gente fala em relação à fonte. Então, o outro, através dessa minha centelha de energia, vai receber aquilo que ele precisa, à distância. Então, é possível? É possível, mas é preciso um preparo para isso. Que é o reikiano nível 2 que a gente fala. E é o que a gente vem fazendo às quintas-feiras na sua live, né? Se colocando a serviço, né, da energia aqui. E é um trabalho muito lindo, Ju, que você vem fazendo. É como o Luiz fala, e assim, a gente que fez, né, o curso de Reiki, que é reikiano e tem como mestra você, a gente diz assim, a Ju é tão pequenininha, mas ela é tão grande. Porque assim, passa, e isso até eu tinha isso, né? Como, isso era só pessoalmente? Não. Não. Na live é como se nós estivéssemos todos juntos. E isso eu posso te dar esse feedback agora e passando para as pessoas se quiserem hoje estar participando, né, da roda de meditação e reiki, que é às 19 horas, pelo Instagram da Ju. Então, assim, já marca aí na agenda, tá? Convida a família, né, Ju, para estar recebendo essa energia, mesmo as pessoas não sendo reikianas, elas podem estar participando, né? Sim, sim, porque eu falo, você poder se conectar, né? Que a sua centelha de energia, o seu Ki, se conecte à grande fonte através de um reikiano, que vai se colocar a serviço ali. Quando você fala assim, a Ju parece grandona, porque para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,52 m de altura, né? E aí, quando você fala assim, parece que a Ju fica enorme, porque não sou eu, né? Não sou eu que estou ali. Eu, Juliana, não. É a minha centelha de energia divina que está ali a serviço conectada à grande fonte. E é esse o trabalho do Reiki à distância. E tem sido maravilhoso, né? E o que eu tenho sentido é que muitos reikianos que não estavam se colocando a serviço, começaram a se colocar. Que é o que a gente estava falando, né? Este momento está convidando as pessoas a se reestruturar, a se reinventar. Né? Há quanto tempo eu tenho ouvido que reikianos falam assim, Ju, eu sou reikiana há mais de 20 anos e eu não tinha nunca sentido o que eu senti ali, eu nunca tinha me colocado a serviço. Não, e a gente se põe a serviço, né? Às vezes, eu estou aqui na casa do Luiz e a gente recebe ligação, mensagem, Ana, você pode aplicar um reiki à distância? Eu me coloco a serviço do outro e eu acho que é esse o nosso papel nesse momento, né, Ju? Muitas vezes a gente não pode contribuir financeiramente, a gente não pode estar contribuindo, levando alguma coisa, porque a gente também tem que ficar em isolamento social, né? Porque a gente tem pessoas de risco dentro de casa, então a gente não quer colocar ninguém em risco, e a gente vem trabalhando essa parte. Então, assim, eu sempre falo para o Luiz, a gente criar uma redoma de luz ao redor da casa, se cada um puder fazer isso no seu lar, vai ver a diferença que é. Né? A gente e é aquilo que a gente estava falando, cada um pode se conectar à grande fonte. Né? Eu falo, alimentando esse coraçãozinho. É óbvio que ali, por exemplo, quando a gente abre este portal do Reiki à distância, a sua centelha ganha, né? Eu falo, um baita choque de energia, é um caminhão de energia. Ok, mas você pode fazer isso no seu dia a dia. Quando você fala que vocês se colocam a serviço, eu gostaria de salientar aqui, né, a corrente do bem que a gente tem.
Você e o Luiz são os reikianos que mais se colocam a serviço ali. Nessa corrente do bem, a gente tem quase 600 reikianos, juntando as duas que eu tenho ali, e nessa proposta ali, eu coloco, a gente já usava a tecnologia para isso, então é um grupo no Face, a gente coloca o nome, o testemunho energético, o nome completo e a data de nascimento, e os reikianos, assim que puderem, eles vão entrando e vão abrindo portais para essa energia, e tem sido lindo, fortalecedor. Eu, antes de começar a entrevista com você, eu fiz a meditação da lua cheia. Eu tô aqui, Essa lua tá demais. eu tô aqui assim, ó, sentindo tudo, né? Aqui Você tá também. descalça, Ana? Você tá descalça? Porque a Ana, se deixar, ela vai assim, ela vai só conectada à fonte. Só, eu fico o tempo inteiro. Mas não posso, a gente tem que viver o dia a dia, né? A gente tá, como você falou no início, a gente tá nesse mundo para viver a vida humana, para a gente poder sentir as coisas, poder tocar. E então eu acho que o Reiki, ele vem mostrando isso para mim, porque é uma experiência completamente nova. Eu sentia essa energia como se fosse picadinhas às vezes no meu corpo. Eu dizia que tinha sempre alguém fazendo cócegas em mim, não sabia o que que era. E depois que eu fui fazer o Reiki com você, o curso de Reiki 1, 2 e o 3, hoje eu sei o que que é. Então, quando eu sinto aquele cutucar, eu sei que eu preciso me alinhar, estar em conexão, porque às vezes eles pedem ajuda só pelo tocar, né? Eu falo, eles conversam com a gente chamando, né? Você falou uma coisa que para mim eu acho que é essencial também, né? Mesmo as pessoas que são ou não reikianos, é óbvio que o reikiano ele tem eu falo, uma consciência maior, e quanto maior a consciência, maior a responsabilidade, né? Então ele está se colocando a serviço, então ele precisa ter uma maior consciência dessa ferramenta a qual ele está usando, e essa ferramenta a qual ele está usando é através do corpo. Então, quando a gente fala desses chakras inferiores, esses centros energéticos inferiores, principalmente para agora, né, nessa situação onde está vinculado ao medo, a gente precisa fortalecer ele. Né, que eu te perguntei, você está aí descalça, né? E os nossos chakras, eles se abrem pelas plantas dos pés, né? Então, eu tocar o chão, eu tocar a terra, eu tocar a natureza através desse chakra me fortalece, me dá chão, né? Eu falo, a boa alimentação é fundamental, a ingestão de água, e isso não é só para o reikiano, é para todo mundo. Então, se eu tiver só essa consciência de fortalecer esses chakras, né, com essa alimentação, andar descalço de vez em quando, mexer na terra, né, e fazer essa respiração, eu tô fortalecido aqui na dimensão terrena e pronto para me abrir aos céus. Ju, obrigada, né? Vamos convidar o pessoal mais uma vez para hoje, às 19 horas, estar na sua live, né? Nessa roda de meditação e Reiki pela cura, né? Desse nosso planeta, pela cura das pessoas. Eu quero agradecer muito, muito. Hoje a gente falou sobre o Reiki. Uma próxima vez eu quero estar falando também sobre esse estudo, né? De renascer, né? Renascedora. Tem também sobre o seu trabalho como doula, a acupuntura, tem muita coisa que a gente pode falar e que a gente pode estar, né, voltando com a entrevista. Queria agradecer muito ao pessoal que está assistindo aí a gente, que acompanhou, mandou as perguntas, para estarem hoje à noite, às 19 horas, sintonizados, porque além de ser uma lua cheia, maravilhosa, Sim, né, que é a última lua cheia. O canal está aberto ainda mais. Nós vamos ter outras luas cheias, mas não tão forte como essa. Não. Então, eu acho que é muito bom a gente estar alinhado com isso também, conexão com a Mãe Terra, né, com o universo nele todo. Então, fica aí o convite para quem está assistindo a gente, fica a nossa gratidão. Ju, obrigada, te amo. Amada, eu te admiro demais e eu agradeço essa conversa deliciosa. Beijo. Beijo no coração e beijo no Luiz aí. Pode deixar. Daqui. Um beijo, Ju. Beijo.